Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Daniel Brandão, fundador aqui do Estúdio Daniel Brandão, sou quadrinista, sou ilustrador, sou desenhista, sou professor de desenho, professor de histórias em quadrinhos, e eu venho aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que me é muito caro, que é o desenho de observação de modelo vivo, né? Por que desenhar de observação modelos vivos, né? Que benefícios isso traz, ou que benefícios isso trouxe para mim, né? E uma das motivações, ou se não a principal motivação desse vídeo, é que nós estamos com uma campanha no Catarse, de um livro de arte muito bacana, chamado Desenho Vivo, né? Que é uma compilação de alguns dos meus melhores desenhos feitos de observação, a grande maioria com modelo vivo, alguns outros feitos em sala de aula, muitos desses desenhos com tratamentos depois, posteriores à prática de modelo vivo, para ter um acabamento diferente, para treinar arte final e outros materiais, como pincel, por exemplo, né? Então, esse é um livro que eu estou muito orgulhoso, ele está muito bonito, e ele está em campanha no Catarse, né, na categoria Flex. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o endereço, né? É o catarse.me/desenho vivo, tá? Então, se você puder apoiar, nós temos várias recompensas legais aqui, desde de marcador de página, bookplate, print numerado e assinado. E nós vamos ter muito em breve uma novidade que são originais, né? A gente pretende, eu já selecionei alguns originais, né? A gente pretende sortear originais e quem sabe até colocar em uma das categorias novas aí para vocês, né? Nós temos também uma aula, né, como recompensa também. Enfim, é um projeto que eu estou muito orgulhoso dele. Então, se você puder apoiar, eu já fico muito feliz. Se não, enfim, só em você divulgar, espalhar essa informação, eu já fico muito grato, muito contente por isso, tá? No vídeo de hoje, no final do vídeo, eu pretendo fazer uma arte final ao vivo de um dos desenhos, de um dos originais que serão usados na campanha, tá certo? Então, fica aí até o final. Mas antes eu queria conversar com você rapidamente sobre isso, assim, sobre o impacto que o desenho de observação de modelo vivo tem na minha vida e a importância que eu acredito como professor que essa prática tem no desenvolvimento dos alunos como um todo, né? Então vamos lá. O desenho de modelo vivo não é algo novo, né? Pela minha pesquisa, isso é uma coisa que remonta à antiguidade clássica greco-romana, né? Desde essa época se tem notícias de artistas que se utilizam de modelos nas suas práticas, de modelos no seu desenvolvimento, né? De modelos na execução de obras também, né? E isso nunca mais parou de ser usado, né? E com o desenvolvimento da pedagogia mesmo, do ensino de arte, do ensino de desenho, eu acho que ficou mais claro, ficou mais sedimentado a importância de se praticar desenho de observação com coisas reais em geral, né? Podem ser objetos e tal, mas se você quiser praticar figura humana, se você quiser praticar anatomia humana com pessoas reais, né? Então, eu tive particularmente assim contato com essa prática pela primeira vez lá no ano 2000, né? Quando eu fui estudar na Joe Gilbert School, eu era aluno lá e aí eu tive uma cadeira logo no primeiro ano, uma cadeira de anatomia, que toda semana a gente tinha prática de modelo vivo durante horas, né? E eu sempre tive um desenho que eu achava ok, mas ele era meio duro, né? Ele era muito mecânico. E o meu desenho começou a se modificar ali. Não foi nada fácil, foi um processo complicado para mim, assim, que sempre fui muito metódico, muito racional, e ter que aprender o gestual, a soltar a mão, né? Desenhar uma figura humana em 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos, 120 segundos, era algo impensável para mim, né? E
mas eu me dediquei muito, eu acreditei na importância dessa prática e ela, de fato, assim, transformou a minha relação com o desenho, com o método de desenhar, com a minha maneira de ensinar desenho e, e os resultados que isso me trouxe, né? Assim, eu comecei a perceber algo que parece muito óbvio, que é a importância da gente desenhar o que vê e não o que pensa que vê, né? A gente conseguir aguçar a nossa percepção, a nossa capacidade de observação a partir dessa prática. A gente começar a entender a importância das áreas cheias e das áreas vazias, né? E que elas precisam se comunicar, elas precisam se encaixar como peças de quebra-cabeças perfeitas, assim, para que o desenho saia da melhor maneira possível, né? Começou-se a melhorar também a minha percepção da proporção, das relações das partes do corpo humano, né? E justamente não olhando especificamente para as partes, mas olhando para o todo o tempo inteiro, né? Começando pelo todo, olhando o todo, buscando linhas simples que representem esse todo, e só depois, com o tempo, com o desenvolvimento do desenho, é que você vai chegando nos detalhes, né? Isso foi absolutamente revolucionário para mim como artista, né? Como consequência também para mim como professor. Eu realmente acredito que essa é uma prática que pode começar a ser feita já nos seus primeiros passos de desenho, né? Aqui no curso, no capítulo de Fundamentos, o primeiro capítulo do nosso curso de desenho, a gente já faz desenho de observação, mas desenho de observação de objetos muito simples, a princípio, para poder a gente ir treinando o olhar e treinando esse exercício de desenhar o que vê e não o que pensa que vê, né? De conseguir focar em ângulos, formas, proporções, direções, e soltando a mão e perdendo o medo de errar, né? Não querendo fazer aquela linha precisa, exata, de cara, né? Aprendendo a construir o desenho quase como se fosse uma espécie de escultura. E então a gente começa já aí, né? Depois a gente tem vários outros capítulos importantes também para desenho de observação, como composição, por exemplo, né? Porque num desenho de observação de algo real, seja, repito, um objeto ou uma figura humana, você não tem a moldura da foto para te ajudar, por exemplo, a compor o seu desenho, né? Você precisa fazer esse recorte mentalmente, o que é outra coisa interessante assim para se treinar a observação, treinar sua percepção, treinar seu cérebro, né? Para você encaixar o desenho composicionalmente certinho ali no espaço que você tem para desenhar. E temos o capítulo de anatomia humana, né? Você ter noções fundamentais de anatomia humana também vai te ajudar no desenho de observação, especificamente, obviamente, de modelo vivo, né? Então, o ponto máximo, né? O ponto mais alto do nosso capítulo de anatomia humana é a parte de movimento digestual que culmina com uma prática de modelo vivo com os alunos, né? Isso para mim quando eu fui aluno, né, foi tão importante, tão revolucionário que eu decidi junto com a Blenda Furtado, que é uma outra professora aqui do estúdio também de desenho, nós decidimos tentar manter essa prática com alguma regularidade, né? Às vezes a gente consegue mensal, às vezes a gente consegue semanal, às vezes quinzenal. A gente depende muito também da disponibilidade de horários nossos e dos modelos e das modelos, né? Que posam para a gente. Aqui no estúdio nós temos o privilégio de termos uma modelo profissional que, que inclusive faz parte a maior parte do livro Desenho Vivo, né? São desenhos dela, que é a Carol Benjamin, né? Ela é modelo profissional já há cerca de 15 anos, ela tem uma experiência incrível, né? Para posar e posa para os alunos e posa para a gente também, mas também temos o privilégio de desenhar outras pessoas, pessoas diversas, né? Outros corpos,
outras energias, né? Porque quando a gente faz um desenho de observação, a gente, de alguma forma, se aproxima mais de conhecer o que a gente está desenhando, né? Então, existe uma troca ali entre desenhistas e modelos que é uma espécie de troca de energia mesmo durante essa prática. Eu queria dizer também que essa prática de desenho de observação com modelo vivo, ela tem uma semelhança muito grande, na minha opinião, com, com um ato meditativo, né? Mas com um ato meditativo não de fechar os olhos, enfim, mas um ato meditativo de foco, né? De uma espécie de hiperfoco. Você, quando está fazendo um desenho desse, não tem como pensar noutra coisa. Você fica totalmente entregue no presente, no momento, no ato de desenhar e naquilo que você está observando, né? É preciso ter essa concentração que eu diria meditativa, para que essa prática de modelo vivo funcione, né? E isso para mim também é muito terapêutico. Isso para mim também traz um outro benefício para além do desenho, né? Um benefício que talvez assim melhore questões relacionadas à ansiedade, melhore questões relacionadas ao humor, enfim, porque você realmente tem um tempo, e é um tempo relativamente longo, né? Uma prática de modelo vivo, pelo menos aqui no estúdio, não dura menos que 1 hora, para você se conectar com o presente, com o que você está fazendo, consigo mesmo e com o outro, com quem está presente naquela prática, né? Isso é extremamente rico, né? Na minha opinião, né? Isso é muito, muito importante, assim, de certa forma, assim, mais abrangente, mais importante até do que o aprendizado do desenho em si, né? E para que a gente evite de repente pensar muito, né, devaneios, ou comece a ser bombardeado por pensamentos relacionados a julgamento do próprio desenho, né, a certo, errado, perfeição, né, perfeccionismo, eu diria. A gente gosta de cronometrar as poses e cronometrar os desenhos, né? Porque isso faz com que a gente pense menos e desenhe mais, né? Que a gente observe aquilo que a gente está desenhando sem julgamentos, né? Sem ficar pensando, poxa, o que é isso, o que é aquilo, né? Mas e aí, quando você significa aquilo que você tá vendo, né? Dá um significado, um nome para aquilo que você está vendo, você corre um sério risco de a sua memória visual trazer outras imagens que vão embaralhar a tua interpretação e você não vai desenhar o que você vê. Com o tempo cronometrado, não dá tempo de você fazer isso, né? Você de fato precisa observar aquilo que você está desenhando e desenhar ali com um movimento contínuo, fluido, rítmico, né? Que também é muito importante, com mão solta, com ritmo, sem atrito e sem muita interrupção, assim, você olhando para o modelo ou para a modelo e para o seu papel, assim, com uma frequência muito alta, né? E aí, nas minhas pesquisas, eu me deparei com uma frase muito interessante de um filósofo indiano. Eu não vou conseguir falar o nome dele na pronúncia correta, então já fica aqui as minhas desculpas, chamada Jiddu Krishnamurti, eu acho que é assim. Ele ganhou a medalha da paz da ONU em 1984. Ele disse o seguinte: observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Olha só, vou repetir. Observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. O que é que ele quer dizer com isso? Que o desenho de observação é observar sem julgar, né? Sem deixar o teu cérebro interpretar muito, dar muitos significados àquilo que você vê, assim. Para que você seja fiel, o mais fiel possível, àquilo que está chegando aos teus olhos, né?
já repetindo algumas coisas que falei, como, por exemplo, as áreas cheias, as áreas vazias, as formas, as direções, e isso é absolutamente revolucionário na nossa maneira de observar não só a modelo, mas de observar o mundo e de construir o nosso desenho, né? Então eu resumiria essa minha última parte, essa minha última fala com uma frase que parece extremamente óbvia, mas não é, né? Praticar desenho de observação com modelo vivo é uma prática que exercita muito aquilo que é desenhar o que vê e não o que pensa que vê, né? E não aquilo que você imagina que está vendo. E cria uma conexão entre o que você está desenhando e o que está na sua frente muito profunda, né? Muito profunda, uma conexão de troca realmente, muito bonita. E aí me lembrei também de uma outra frase que diz: você só conhece de verdade alguma coisa depois que você desenha aquilo. Então, o desenho de observação proporciona essa sensação de que a gente de fato vai conhecer de verdade aquilo que a gente tá vendo, né? Depois que a gente se propõe a desenhar. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar a princípio. Agora eu vou para a minha outra câmera aqui na minha mesa de desenho para a gente fazer uma demonstração de arte final em cima de um desenho feito com modelo vivo que será usado na campanha que eu divulguei, né? E a campanha que está lá no catarse.me/desenho vivo, que é um livro de arte muito especial, muito bonito, que compila grande parte dessa minha experiência com modelo vivo nesses últimos anos, tá? Então vamos lá, vamos para a mesa de desenho. Então, gente, eu resolvi mostrar para vocês algumas das artes separadas, artes originais, né, separadas para serem utilizadas como recompensas na campanha, né? Acho que a maioria serão sorteadas entre as pessoas que apoiaram o projeto, que apoiarem o projeto. Mas há uma possibilidade da gente se utilizar de alguma delas também, ou de algumas delas, como uma categoria, né? Você não precisar entrar no sorteio, você vai lá e escolhe aquela categoria que tem a recompensa com o original, né? Eu vou mostrar alguns deles para vocês antes de começar de fato a arte finalizar, né? Então, perceba que aqui, ó, já arte finalizei, né? Essa arte final, ela nem sempre é feita durante a prática. Muitas vezes eu faço depois, dias depois, eu retomo o desenho para fazer esse exercício. É um exercício que também, para mim, é de suma importância, um exercício de arte final com pincel. Em alguns casos, ó, em alguns originais, eu escrevo aqui qual foi a minutagem, qual foi o tempo que o desenho durou, né? Nesse caso aqui foi um desenho de 15 minutos, esse é um desenho de 10 minutos, né? Normalmente esses desenhos mais longos, 10 minutos, 15 minutos, são os que saem melhor. É normal, natural isso, né? Mas a gente não faz essa prática também buscando esse resultado, né? Desenhos de 5 minutos. Aqui também você pode ver que eu experimento materiais. Isso aqui não é um lápis comum, isso é um sanguínea, né? Então, muitas vezes eu uso lápis, uso grafite coramina, né? Uso pincel, uso sanguínea. Esse é um original que eu fiz diretamente no pincel, né? Com a modelo viva, que não tem lápis. Não foi feito depois, foi feito durante a prática do modelo vivo, né? Então, bem interessante mostrar esse resultado também para vocês, tá? E esse é o desenho que eu vou finalizar agora aqui, ao vivo, ou gravado, mas nesse vídeo aqui para vocês, tá? Então esse é o original que vai ser sorteado. Então vocês vão ver algumas coisinhas aqui que eu uso. Primeiro, um papel de anteparo entre minha mão e o original. Esse papel aqui serve sempre para testar o pincel, para saber se o pincel está ok, se a ponta está ok também. E muitas vezes eu deixo o desenho original de cabeça para baixo. Eu tenho muito mais facilidade de fazer uma linha que começa fina e termina grossa, tá? Vou
aquecer um pouquinho aqui minha mão. Pronto. E outra coisa, outra dica é: comece por partes do desenho mais simples, que te tragam menos responsabilidade, digamos assim, de acertar aquela linha, né? Para você ir ganhando confiança, tá? Então, eu raramente começo por uma parte de fato importante do desenho, né? Nessa prática que eu faço, às vezes eu sigo as linhas que estão no lápis, muito legais, muito bonitas e tal, sigo 100%. Às vezes eu me dou a liberdade de acrescentar uma coisa ou outra e tal. Eu acho que pode ser interessante para o meu exercício. Porque isso aqui, gente, é um exercício, né? É algo que eu me sinto absolutamente livre para experimentar, para aprender algo, né? Para testar algo. Então, assim, fazer um livro compilando esses exercícios é meio que me desnudar para quem adquirir o livro, assim, no sentido artístico da palavra, né? Eu já brinquei até com uma tirinha, eu já fiz uma tirinha com isso, assim, que fazer a prática de modelo vivo, vocês vão ver também que nem sempre a modelo está nua, né? Esse caso aqui, por exemplo, não está, mas na maioria das vezes as pessoas acham que a modelo tem que estar nua e tudo mais. Eu já fiz uma tirinha dizendo que, fazendo, brincando, né? Que a modelo estava vestida e todos os artistas que estavam desenhando ela estavam nus, né? Porque é isso, a gente desnuda nosso traço, assim, a nossa visão de mundo, eu acho, assim, de mundo, talvez na parte estética, não sei, estou aqui analisando e viajando junto com vocês. Mas me digam o que é que vocês acham. Eu acho que dividir exercícios como esses com o mundo é se expor também, né? É se expor bastante, eu acho. E eu tô, na verdade, estou muito animado com isso. Estou muito animado com essa abertura, com essa exposição, né? Talvez seja o meu lado professor que mais grita de alegria, assim, quando rolou a coragem de colocar esse projeto, esse livro no Catarse, que é o meu primeiro projeto no Catarse, né? E logo um projeto tão pessoal, logo um projeto que não vai trazer desenhos daqueles que a gente passa horas elaborando, ou fica desenhando personagens, assim, que a gente sabe que a maioria das pessoas gostam, que isso enfim, traz alguma segurança, ou que você fica numa zona de conforto, né? Nada disso, assim. Esse é um projeto que eu considero corajoso nesse sentido de, de me expor artisticamente, né? E talvez até expor um pouco também no meu lado de aluno, né? De aprendiz, né? Aluno, aprendiz é a palavra correta. Eu acho que isso pode ser muito inspirador, assim, não só para quem gosta de arte de uma maneira geral, porque para mim esse livro é para todos, né? Para todos que tenham mais de 18 anos, já que tem alguns modelos e modelos que estão ali sem roupa e tudo mais, a gente precisa ter esse cuidado. Mas, fora esquisita, é um livro que eu considero para todos, mas também muito especial para quem desenha, para quem estuda desenho, para quem ensina desenho, né? Acho que esse livro deveria estar em todas as escolas de desenho, em todas as prateleiras de pessoas que se interessam pelo aprendizado, pela didática do desenho. E eu falo isso assim, sem nenhuma pretensão de nada. Assim. Eu acredito nisso mesmo, porque eu sei o benefício que essa prática trouxe para a minha arte
né? Trouxe para o meu trabalho. Então, assim, talvez seja até um ato que tenha uma certa generosidade dividir isso com vocês. Eu espero que vocês entendam da mesma forma e com isso nos ajude aí a fazer esse apoio, essa colaboração, que é uma pré-venda, na real, né? E também nos ajude na divulgação desse projeto. Já que a gente está falando de coisas muito pessoais, assim, várias vezes, né, vários dias, essa prática meio que salvou o meu dia, né? E aí, sem grandes exageros, assim, de certa forma, essa prática me fez passar pelo período tão difícil da pandemia de uma maneira melhor, né? E aí eu vou explicar isso para vocês direitinho. Primeira coisa, assim, primeira parte, né, do que eu vou explicar. Muitas vezes o dia tá difícil, tá duro, né? A gente não tá legal, não tá de bom humor, sei lá, contas para pagar, coisas desse tipo. E você tem lá uma prática de modelo vivo, marcada, agendada. E eu confesso que muitas vezes cheguei a pensar em cancelar, assim, poxa, tô legal hoje, né? Assim, será que eu vou recepcionar bem a Blenda e a modelo, ou o modelo, né? Você quer sempre estar bem, quer acolher bem as pessoas e tudo mais. Isso é absolutamente natural. Mas eu tive a sorte, a coragem, sei lá o quê, de sempre manter, né? Manter essa prática, não cancelar. E em 100% das vezes, eu terminei a prática muito melhor, em termos de humor, né? Psicologicamente falando, assim, do que eu comecei. Isso tem a ver com a questão meditativa que eu falei para vocês, né? Que agora eu estou exercitando aqui enquanto estou finalizando esse desenho para vocês. Mas tem muito a ver com a troca de energia que acontece, né, no estúdio durante a prática, né? Brenda e eu tivemos a sorte de até hoje só desenharmos pessoas de energias muito boas, né? E a gente já desenhou pessoas desconhecidas, não são só amigos, né? Essa pessoa que eu estou achando aqui é a minha esposa. Então não é só familiares, pessoas de casa, pessoas que a gente já ama, né? Mas a gente também já desenhou pessoas desconhecidas e demos a sorte, né, a imensa sorte, de todas essas pessoas terem uma energia muito bacana. E aí nessa troca, o resultado dessa troca sempre é muito positivo para mim, sabe? E, então, assim, por que que na pandemia isso fez tanta diferença, né? Na pandemia estávamos todos isolados, todo mundo em casa e tal, e a nossa modelo, né, nosso modelo principal do livro, né, nosso modelo profissional aqui do estúdio, ela propôs posar para mim, para a Blenda, através do Zoom, né, gratuitamente, uma vez por semana durante boa parte da pandemia. E esse momento, nessa uma hora por semana que a gente parava para desenhar, para conversar, né, para se ver virtualmente, para fazer essa troca de energia, assim, foi fundamental para atravessar esse período tão difícil que foi a pandemia, né? Então, assim, essa prática, ela tomou uma dimensão para a minha vida, acredito eu, que para a Blenda e para a Carol Benjamin, que é a modelo também, assim, uma dimensão muito maior do que já era antes, né? E aí foi justamente a partir da pandemia, a partir dessa experiência, que a ideia desse livro se fortaleceu, né? A vontade de dividir isso com mais pessoas ficou mais forte, justamente porque, de alguma forma, aquilo que resultava daquela prática
não era só um desenho, né? Era mais do que isso. Algo que eu não sei nomear. Então, eu vou estar dividindo com vocês, de certa forma, ou parte do que está no livro, porque nem tudo que está no livro foi feito durante a pandemia, mas grande parte do que está no livro, acreditem, para mim, aquilo não é apenas um desenho, né? É bem mais do que isso. E a história dos originais, né? A ideia de sortear os originais, assim, é uma ideia que eu acho muito bacana, muito legal, e que eu acho que deve ser bastante valorizada, não só por ser originais, mas porque eu tenho pouquíssimos originais dessa prática. Por quê? Porque na maioria das vezes eu presenteio os modelos e as modelos que posam aqui para gente com os originais, né? Com originais, né? Eu escaneio aquilo que eu faço, que eu considero mais legal, que eu posso usar em sala de aula. Sempre que eu escaneei, foi pensando nisso, assim, eu posso usar isso aqui didaticamente, em sala de aula e tal, e acabou virando material para o livro, né? Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, os originais mesmo ficam com as modelos e com os modelos, né? Então, esses 10 originais que eu tenho aqui são alguns dos poucos originais que me restam. Torna isso um pouco mais raro, talvez, né? Torna isso um pouco mais valioso, eu acho. Assim. Eu vou até citar artigos dessa espécie. E eu acho que nem todo mundo sabe disso. Eu acho importante dividir com vocês, caso vocês se interessem de ter, né, esses originais, assim, apoiem a campanha, porque realmente eles só vão para apoiadores, seja na forma de sorteio, seja na forma de recompensa direta mesmo, que a gente ainda está avaliando o valor e tudo mais, né? Mas fiquem ligados que isso, o uso desses originais na campanha já foi decidido, já, os originais já foram separados, já mostrei para vocês aqui alguns deles. Espero que vocês tenham gostado. Assim como eu espero que vocês estejam gostando dessa prática, dessa arte final, porque esse será um dos originais, faz parte da campanha. Tá? Que, beleza, fica finalizadinho. Acho que escuro, porque vocês merecem. Porque esse vídeo vai ficar mais legal. Eu sei que com isso vocês vão apoiar mais a campanha, divulgar mais. Porque vocês são pessoas maravilhosas e generosas, né? Não esqueçam de espalhar esse vídeo também. Ele pode ser útil para mais gente. Um desenho que eu passado. O livro tem desenhos de alguns anos de trás para cá, né? Mas a maioria eu acho que são desenhos mais recentes. Ele passou por uma curadoria de pelo menos 4 pessoas. Então,
As artes escolhidas estão bem legais, realmente. Os modelos envolvidos autorizaram os seus desenhos no livro, né? Muitos estão colaborando, gravando vídeos, falando sobre a experiência de ter posado aqui no estúdio. A gente está muito feliz com todo esse processo que está acontecendo desde que tivemos essa coragem, né, de colocar esse livro. Eu considero que já coloquei esse livro no mundo, né? Está em campanha, é porque ele já está no mundo, ele já está vivo. Mas assim como muita gente, eu não vejo a hora de ver impresso também. Só reforçando que a campanha é uma campanha flex, ou seja, o livro vai sair de qualquer forma, então assim, não tema, né, em colaborar, achando que o livro pode ser que não saia, que não atinja a meta. Não, não vai ter isso, né? Não tem isso. Ele vai sair porque a campanha é flex, uma campanha que não tem a necessidade de atingir uma determinada meta e tal, para sair. Mas, ao mesmo tempo, preciso muito da ajuda de todos e todas para, de fato, amenizar os gastos, né, os investimentos que são pesados. Assim, o dia está cada vez mais caro de alguma coisa, né? O valor do papel está lá em cima, as gráficas estão pedindo valores muito altos. Quero fazer um livro com uma qualidade gráfica ímpar, né? Seja realmente um livro de arte, um livro para colecionador, aqueles que você não só vai folhear várias vezes, mas ter muito orgulho de ter ele na estante ou na mesa de centro das suas salas. Ele vai ficar muito bonito. Né? Então, para isso, eu preciso da colaboração do máximo possível de pessoas. Conto com vocês. É isso. Está finalizado aqui o desenho. Quero só agradecer, então. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Não esqueça aí de compartilhar esse vídeo, fazer tudo que for preciso aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? E não custa lembrar, mais uma vez, essa é a imagem principal, essa será a imagem da capa do livro, né? Da campanha do Catarse Desenho Vivo, um artbook muito pessoal meu, que eu estou muito feliz dele estar em campanha no Catarse, catarse.me desenho vivo, né? Então vamos lá, são muitas possibilidades legais, são muitas recompensas legais, são muitas artes legais, a gente ainda vai divulgar muita coisa até o final da campanha. Restam ainda, deixa eu verificar aqui, 31 dias até o final da campanha. Conto muito com vocês, 31 dias a partir da gravação desse vídeo, eu não sei quando ele vai ao ar. E vou ficar por aqui até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo.